Rádio França Internacional. Segunda parte da nossa emissão, hoje é dia de artes, mas antes temos o convidado de Neide Ribeiro, o eurodeputado português Paulo Rangel. Convidado. As entregas do gás russo à Europa caíram hoje para cerca de 20%, conforme tinha sido anunciado. A Rússia alega que o gasoduto não pode funcionar normalmente sem uma turbina que está no Canadá e que não foi entregue por causa das sanções. Os países ocidentais acusam Moscovo de se servir desta situação em retaliação às sanções adotadas após a ofensiva russa na Ucrânia. O eurodeputado português do Partido Social Democrata, Paulo Rangel, considera que com esta decisão a Rússia quer mostrar o seu poder e expor a dependência que a Europa tem do gás russo. Temos sempre uma situação em que a Rússia põe e dispõe, ou porque se trata de uma consequência das sanções, como a Rússia alega, e nesse caso, evidentemente, a Rússia tem nas suas mãos, ou tinha nas suas mãos, o instrumento para parar, e esse instrumento era, obviamente, parar com esta agressão contra a Ucrânia, ou então, do que estamos a falar é de algo um pouco mais sofisticado e maquiavélico até, para usar uma expressão clássica da ciência política, que é invocar as razões técnicas ou aproveitar-se das razões técnicas para fazer algo que realmente quer fazer, que é mostrar o seu poder, criar danos na esfera ocidental, limitando, condicionando e cortando o acesso a essa fonte de energia da qual a Europa tanto depende, que é o gás. Expondo também a Europa a essa dependência, porque este corte é visto pela União Europeia como um pretexto de Moscovo para pressionar os países ocidentais no contexto do conflito da Ucrânia. Sim, sem dúvida que é isso. Agora, é evidente que aqui, se a União Europeia está nesta situação, a responsabilidade é da própria União Europeia e, designadamente, da Alemanha, da Itália, que foram países que alimentaram profundamente, a Alemanha mais que qualquer outro, a dependência do gás russo. Isto é uma evidência. Também há aqui alguma responsabilidade da França. A França, porque era um produtor de energia nuclear, nunca quis desenvolver na Península Ibérica as interconexões necessárias para que o gás que vem da Argélia ou para o gás liquefeito que pode vir da Nigéria ou dos Estados Unidos pudesse ser distribuído para a Europa. Isso aliviaria muito a dependência do gás russo. O mesmo se diga da Grécia relativamente ao pipeline que tinha com a Bulgária, ou que está agora a ser construído, mas que já podia estar há muito tempo feito, assim como há muito tempo podia estar duplicada uma interligação que vai de Trieste até a Áustria, que poderia fornecer gás que vem através do Canal de Suez, da Península Arábica, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e por aí fora, e que poderia também, com o gás liquefeito, chegar à Europa. A Europa queria abastecer as reservas de gás até pelo menos ao mês de setembro, mas este corte deita por terra esta opção. Que impactos traz esta redução na Europa? Vamos ter um inverno mais frio? Neste contexto muito particular desta crise energética que se avizinha a passos de galope, está a preparar-se para isso de uma forma que é preventiva e, eu diria, cautelar. Não sei se vai a tempo de minorar todos os efeitos negativos, eu penso que não, mas vai com certeza melhorar muitos. Por exemplo, o acordo que ontem o Conselho de Energia chegou no sentido de voluntariamente os Estados começarem já a reduzir o seu consumo de gás em 15%. Que, eventualmente, pode até tornar-se obrigatório no caso de haver uma declaração de estado de alerta, embora aí com algumas isenções e exceções para estados que são aquilo que nós chamamos de ilhas energéticas, desde logo as ilhas geográficas, como a Chipre, Malta ou a Irlanda, mas também, por exemplo, para o caso da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Que não têm ligações relevantes, portanto, as interconexões, as tais que não foram construídas, porque se elas fossem, eles não podiam estar nessa situação. Mas esta redução de consumo justifica-se e estes estatutos especiais que foram criados, nomeadamente para a Península Ibérica e para as ilhas, para países que não têm alternativas, também se justificam ou esperava-se que estivessem todos numa Europa mais unida? Esta questão da Europa mais unida é sempre uma questão controversa. Isto, curiosamente, apareceu aqui muito nas redes sociais de Portugal, de Espanha, da Grécia, por exemplo. Muita população revoltada com este pedido de cortes, porque diziam, bom, mas afinal os erros foram destes países que se entregaram nas mãos da Rússia, nós não dependemos da Rússia para isso, nós temos alternativas, e eles é que se colocaram nesta posição e agora estamos a pedir isto. E quando foi a crise das dívidas soberanas, o que diziam era, vocês enganaram-se, erraram nas vossas políticas e agora têm vocês que pagar o preço. Nós não temos nada a ver com isso. Agora, eu penso que se justifica
haver algumas exceções e haver alguma contenção. E isto pode-se explicar de uma forma muito simples. O primeiro ponto é o seguinte: reduzir o consumo de gás em Chipre, ou em Malta, ou em Portugal, não vai trazer nenhuma vantagem para os outros países europeus, porque não há forma de fazer chegar o gás que estes poupam, de o fazer chegar à Alemanha ou aos Países Baixos ou à Hungria. Não há hipótese. E um segundo aspecto é que estes países, nomeadamente os países do Sul, isto vale muito para a Grécia, vale muito para Portugal, para a Espanha, estão numa situação de seca severa por causa das alterações climáticas. Os caudais dos rios estão extremamente baixos. Se o outono e inverno não for chuvoso, uma das grandes fontes de energia renovável, e que é porventura a mais importante nestes países, que é a hidroelétrica, está ameaçada. A energia hídrica, eu não diria que ela está ameaçada no seu grosso, mas está claramente limitada. E, portanto, vai ser preciso recorrer ao gás para produzir energia elétrica. Por exemplo, no caso português, que é aquele que obviamente eu conheço melhor, isto é mesmo uma questão de segurança energética. E, portanto, tem que haver aqui pelo menos um reduto que possa continuar a afirmar-se, porque, de outra forma, se as hídricas estiverem em baixa, pode haver cortes abissais que seriam incompatíveis com continuidade, enfim, de serviços básicos e essenciais. Há vários investigadores que dizem que Vladimir Putin está a testar a determinação e a unidade da União Europeia, e o que poderá vir a acontecer é que vai dar um pouco mais de gás a uns países e a outros não, e estava a pensar, por exemplo, no caso da Hungria. Essa análise é totalmente correta, eu partilho dela completamente. Eu acho que Putin tem jogado sempre e vai continuar a jogar numa divisão europeia. Isso já ficou claro com esta questão da diminuição dos 15%, que imediatamente manifestaram aqui as tais tensões. Vladimir Putin conhece muito bem a lógica europeia. Aliás, ele, quando faz a invasão da Ucrânia, eu estava convencido que não íamos conseguir esta unidade que conseguimos, mas não há dúvida que nós hoje temos um problema, que é um problema que eu diria estrutural, que é a Hungria. E não por causa dos húngaros, não por causa da nação húngara, não por causa do Estado húngaro, mas por causa do poder político húngaro, do Sr. Viktor Orbán, que é um aliado de Putin. Aliás, é um aliado de Putin por causa do gás. A dada altura, um dos grandes problemas que tinha a Hungria era a fatura energética, e Putin oferece para lhe vender o gás a preços bem mais baratos do que vendia a outros Estados. E, portanto, Putin tornou-se um aliado, porque isto lhe garantiu dar bem-estar às famílias húngaras que viviam muito mal, nomeadamente aquelas que têm a fronteira na Ucrânia, porque essas províncias húngaras, essas regiões húngaras são extremamente pobres ainda hoje. E para eles a fatura energética, porque o inverno era terrível, muito duro, era obviamente um dos principais custos que as famílias tinham. Ele conseguiu aliviá-lo com esses contratos que fez com a Rússia, os quais manteve, e se tornou, no fundo, não apenas dependente, mas até um cúmplice da Rússia e, a dada altura, até um admirador daquilo que ele próprio chama a democracia liberal. Portanto, também não é compatível com os valores europeus, que é a ideia, no fundo, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais. Mas isto, evidentemente, conduziu a Hungria a esta posição. E hoje isto é um problema, porque há muitas matérias em que vamos ter que tomar decisões sérias, em que se requer a unanimidade no Conselho Europeu ou no Conselho, em termos de Conselhos de Ministros sectoriais, e a Hungria vai bloquear esses processos. E isto vai ser um problema. Nós vamos ter que saber o que fazer nessas circunstâncias, porque provavelmente 26 não podem ficar paralisados por quando estamos a falar de matérias que podem ser críticas para o futuro dos europeus, porque estamos a falar de uma guerra e, portanto, de uma tensão geopolítica de um calibre, enfim, que não se conhece desde a Segunda Guerra Mundial, e que evidentemente nos põe numa situação em que, por vezes, vai ser necessário, porventura, ultrapassar essa, eu diria, rebeldia húngara. Ao mesmo tempo, também há aqui preocupações com o que vai acontecer em Itália. Sempre teremos eleições a 25 de setembro. Isto não é, com certeza, um caminho sorridente e solarengo que está diante de nós. É um caminho com espinhos, com escolhos e com dificuldades. E é importante também fazer essa pedagogia junto dos nossos cidadãos e cidadãs europeus. As palavras do eurodeputado português do Partido Social Democrata, Paulo Rangel, ele que foi o nosso convidado esta quarta-feira.